Hoje um apelo vai para ti, mulher santomense. O abuso sexual de menores tem aumentado muito. E é o dever de cada santomense proteger as crianças e adolescentes deste mal. Mães, ensine as tuas filhas e os teus filhos a não aceitarem que lhes toquem nas partes íntimas. E eduquem os rapazes a respeitarem as mulheres. Não é não. Proteja a tua filha do teu marido ou de um familiar abusador. Muitas vezes o perigo está dentro de casa. Tu, profissional de saúde, quando a criança abusada for ao teu encontro, conforte-a, acolhe, cuide. Senhora polícia, senhora procuradora, meritíssima juíza, a impunidade naturaliza o crime. Não fechem os olhos a este flagelo. A todas as mulheres santomenses eu peço, denunciem o abuso sexual. Vamos todos proteger as nossas crianças. É a nossa responsabilidade. Faça a sua parte. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à RSTP, a Voz do Povo, e cá estamos nós para mais uma edição do Perguntas Incômodas. Como sempre, e já sabem, com temas e convidados que nos ajudam a desmistificar e a descolonizar as nossas mentes. A minha convidada de hoje é a atual líder do PAICV, Partido Africano da Independência de Cabo Verde, e é a quinta pessoa do partido e a primeira mulher a liderar o PAICV, depois do Aristides Pereira, Pedro Pires, Aristides Lima e José Maria Neves. Foi também ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos. Nasceu a 27 de setembro de 1978, na cidade da Praia, Ilha de Santiago. É advogada de profissão e é candidata à chefia do governo nas próximas eleições de 18 de abril. Vamos falar da sua infância, dos seus sonhos, da sua família e de Cabo Verde, de PAICV, é claro, e dos seus sonhos para Cabo Verde. Muito bem-vinda, doutora Janira Ofer Almada, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu é que agradeço, cumprimento a si e a todos quantos nos seguem, agradecendo esta oportunidade e o convite e esperando poder partilhar um pouco convosco a nossa visão, a nossa perspectiva de um Cabo Verde para todos, que é o nosso projeto com o qual nos apresentaremos às próximas eleições. Muito obrigada. Doutora Janira, há uma frase do lendário Amílcar Cabral que eu aprecio muito, em que ele diz o seguinte: sou um simples africano que quis saldar a sua dívida com o seu povo e viver a sua época. Em 2021, eu pergunto, quem é a Janira Ofer Almada? Uma mulher cabo-verdiana, comprometida com o seu país, coloca Cabo Verde acima de tudo. Eu costumo dizer sempre que Cabo Verde é a minha maior fonte de inspiração, é a minha causa maior. É aqui que eu respiro, é aqui que eu me realizo, é com esta cabo-verdianidade que eu sonho, que eu respiro, que eu choro, que eu sorrio. Enfim, eu acho que eu sinto Cabo Verde. Eu respiro Cabo Verde. E é por este país que amo tanto, também que luto. Luto acreditando num país melhor. Luto motivada na construção, na minha terra, de uma terra com que todos nós sonhamos. É isso que me faz acordar todos os dias, é com esse sentimento que eu adormeço todos os dias, e é isso que me motiva, que me inspira nos momentos de maiores dificuldades e nos momentos de maior esperança. Esperança. Muito bem. Diga-me uma coisa, nós todos sabemos que a vida da mulher no mundo inteiro é difícil e no nosso continente africano mais difícil ainda, quanto mais uma mulher líder estar na política e dar a cara e dar voz e ser destemida e ser assertiva. A sua família apoia nessa sua caminhada política? Absolutamente. Acho que a família é sempre um grande suporte. A nossa família é determinante nos momentos decisivos, nos momentos de dificuldades, nos momentos de alegria. Eu fui criada com muito amor. Os meus pais, a Ana e David, sempre foram pais muito presentes, sempre me transmitiram muitos valores e princípios e sempre demonstraram que colocam o amor que têm por nós, os filhos, em primeiro lugar, pensando sempre em valores e em princípios.
Senti sempre nos meus pais a perspectiva de nos transmitirem valores e princípios, porque sempre disseram que é importante sermos bons cidadãos. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso que vou educar a minha filha, que tem 8 anos, a Ana Carolina, exatamente da forma que os meus pais me educaram, com princípios, com valores, com muito amor, demonstrando o valor da família, preservando os essenciais. No fundo, nós, os pais, devemos preparar bons seres humanos, bons cidadãos. Bons cidadãos e bons seres humanos serão seguramente bons políticos, serão bons profissionais, bons médicos, bons advogados, bons professores. No fundo, é preciso prepararmos bons seres humanos. E nesse ponto, as famílias e a família têm um papel determinante. E diga uma coisa, quando era mais nova, a maior parte das meninas tem o sonho de ser princesa, de ser médica, de ser hospedeira. O seu sonho era mesmo seguir a política quando era mais nova, mas quando era pequenina? Não, meu sonho sempre foi ser advogado. Eu escolhi com 13 anos ser advogado. Eu sou jurista de formação, sou advogada de profissão e, de facto, tenho uma grande paixão pela minha profissão. Eu estou na política por missão, durante um tempo, porque eu darei sempre o contributo ao meu país, esteja no público, esteja no privado. Onde eu estiver, fazendo o que eu estiver a fazer, colocarei sempre os interesses de Cabo Verde em primeiro lugar. Mas eu sou advogada de profissão, nunca me esqueça disso. A política não é uma profissão, não deve ser encarada nunca como uma profissão. A política é uma missão. E nós estamos na política por um tempo, para cumprir o nosso dever para com o nosso povo e para com o nosso país. Mas é sempre nessa perspectiva de fazer o melhor que soubermos e pudermos, com honestidade, com verdade, com responsabilidade, mas nunca pensando que na política alguém tem lugar cativo, não. Para mim, ninguém pode e deve pensar que tem lugar cativo na política, e na política não deve existir nenhuma cadeira marcada. Não, todos nós estamos sujeitos à avaliação e todos nós temos de ter a noção que devemos ter a nossa profissão e estar na política obedecendo à nossa consciência, fazendo o melhor que soubermos e pudermos para ajudar o povo. Essa é a essência da política. É aqui que eu me situo, é dessa forma que eu perspectivo a minha colaboração. Desde o primeiro momento, quando eu entrei no governo com 29 anos, foi um grande desafio, mas tentei. Não sabendo muita coisa, tentei fazer o melhor que eu sabia que eu podia. Sobretudo, tentei ter sempre a abertura para saber que eu não sabia tudo. E humildade e disponibilidade para aprender todos os dias, também seguindo Amílcar Cabral. Aprender sempre, aprender na escola, com os livros, na vida, com a experiência dos outros, aprender sempre, até morrer. Estou aprendendo. E aprenderei até o último dia da minha vida. Há uma intervenção sua no Parlamento que a mim me tocou quando disse que está na política não para se servir da política, mas está na política para servir o povo. O que é que isso quer dizer realmente? Isso quer dizer que em mim, como política, as pessoas podem esperar que todos os pronunciamentos, todas as decisões que eu tomar se nortearão em primeiro lugar pelo interesse do povo cabo-verdiano. Portanto, eu obedeço à minha consciência e ao compromisso que eu tenho com o meu país e com Cabo Verde. Nunca defenderei interesses de grupos e nunca defenderei aquilo que seja prejudicial para o meu país. Eu disse mais nessa minha intervenção. Eu disse que eu digo a verdade. Por mais que as verdades que eu diga não agradem a algumas pessoas, porque eu não tenho rabo de palha. Eu penso que a honestidade nos dá uma dimensão da liberdade que só a honestidade é que nos dá. Eu fui ministra com 29 anos, tutelei várias pastas no governo, entrei no governo em junho de 2008, saí no dia 23 de dezembro de 2015 a meu pedido para me parar para as eleições legislativas de 2016 e procurei sempre fazer o melhor que eu sabia que eu podia, com profunda honestidade. Dinheiro público é dinheiro público, tem de ser gerido com transparência, com rigor e com lisura. O dinheiro público tem de servir o bem comum, tem de ser para promover o interesse coletivo. Agradarei a todos? Seguramente não, mas estarei a ser fiel ao princípio que assumi quando entrei na política. Estarei a ser fiel ao povo cabo-verdiano e ao meu país. E isso é fundamental para mim.
E no dia em que eu não puder fazer isso, eu não ficarei na política. Espero nunca chegar ao dia em que eu não possa cumprir o meu dever com o meu povo. Eu não pretendo morrer na política. Eu pretendo voltar para a advocacia, sim, para a minha profissão. E enquanto eu estiver aqui, enquanto eu merecer a confiança dos militantes do PAICV e do povo cabo-verdiano, farei sempre a defesa do interesse coletivo. Trabalharei sempre para promover o bem comum. Doutora Janira, disse por diversas vezes que o país não vai bem, que Cabo Verde não vai bem, e sabemos também que o país vai a votos a 18 de abril. Qual é a proposta de valor do seu partido, do PAICV, para esse Cabo Verde que quer que seja para todos? Eu acho que a primeira proposta de valor é a construção de um país inclusivo. E Cabo Verde para Todos tem essa dimensão essencial, fulcral, fundamental, ser para todos. Isso pressupõe um crescimento inclusivo, que seja sentido pelos cabo-verdianos. Eu quero que o meu país cresça, mas eu quero que os cabo-verdianos cresçam juntamente com Cabo Verde. Eu quero que a saúde seja um direito e não um luxo. Eu quero uma educação de qualidade, com relevância em função das necessidades e dos desafios que o Cabo Verde terá de enfrentar. Eu quero Cabo Verde unificado, porque somos ilhas, isso pressupõe a definição de uma política de transportes que seja estratégica, pensando no desenvolvimento do Cabo Verde. Eu quero um país que funcione bem para todos, cujo Estado tenha um bom desempenho, seja eficaz, seja eficiente, mas também não tenha custos excessivos, não tenha custos supérfluos nem desperdícios, para podermos libertar recursos para os setores prioritários da população, para servir a população. Eu quero um país que seja ambicioso nas suas metas. Cabo Verde depende de muita coisa do exterior, mas há coisas que nós é que podemos definir. Que sociedade queremos construir? Que caminhos queremos percorrer? Que desafios podemos enfrentar? E que oportunidades queremos aproveitar? Isso depende de nós. Por isso, um Cabo Verde para Todos é uma agenda ambiciosa, mas realista, que dá respostas concretas às necessidades e às preocupações dos cabo-verdianos e coloca os interesses de Cabo Verde em primeiro lugar. Por isso sonho com uma nova agricultura que tenha atenção à nossa realidade, com pouca chuva e pouco sol. Eu quero que aproveitemos as oportunidades que o mar nos dá, porque é das nossas maiores riquezas. Por isso temos sim de construir um cluster do mar e das pescas. Eu quero que Cabo Verde inove, por isso defendo uma economia do conhecimento que aposte na inovação, que lembre que somos ilhas e que cada cabo-verdiano onde estiver, em qualquer ilha, em qualquer município, em cada localidade, tenha a resposta que precisa, tenha a oportunidade que anseia. Eu quero um país que aposte num novo turismo, que qualifique o destino turístico que é Cabo Verde. Eu quero um turismo com alto valor acrescentado. Eu quero um turismo de um outro nível, que vença os desafios da sustentabilidade, vença os desafios da competitividade, que combata a concentração, mas sobretudo que garanta a maximização do impacto líquido do turismo na vida das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Eu quero um país em que a violência baseada no género seja parte do passado. Eu quero um país que capacite os seus jovens para serem os protagonistas do presente e os portadores do futuro. Eu quero um país com uma diplomacia ao serviço dos interesses de Cabo Verde, com um forte cunho patriótico. Eu quero um país pronto para enfrentar os desafios do futuro. Eu quero um país para todos. Eu quero um país com inclusão. Eu quero que cada cabo-verdiano e cada cabo-verdiano sinta que faz parte da sua terra, que tem vez e que tem voz. E que aqui ele conta, porque ele participa no processo de desenvolvimento. Eu quero que construamos juntos, com todos, aqui a terra com que todos sonhamos. É este o Cabo Verde para todos que estamos a propor aos cabo-verdianos. Muito obrigada. Até fiquei realmente comovida. É que eu tenho o péssimo hábito de, normalmente quando se entrevista, né, nós não devemos manifestar as nossas emoções, temos que ser o mais rigorosos e isentos possíveis, mas há realmente coisas que nós não
que nós não conseguimos deixar de sentir, não é? Há uma situação que ocorre também em São Tomé e Príncipe, que tem a ver com a justiça. Nós em São Tomé, nós queixamos-nos muito que a nossa justiça não funciona, e do que aquilo que eu pude ler e pude ouvir também em Cabo Verde, a grande maioria dos cabo-verdianos também acha que não existe justiça em Cabo Verde. Que políticas públicas é que o seu partido pretende implementar para mudar a situação da justiça reinante em Cabo Verde? Eu penso, antes de mais, que nós temos de aqui analisar a questão de forma mais global. Eu penso numa justiça para todos, mas também penso numa segurança para todos. Porquê? Porque para Cabo Verde, a paz social, a estabilidade é um ativo estratégico que importa ser preservado. Será fonte da nossa credibilidade sempre e será a forma de nós podermos alavancar o desenvolvimento. Dito isto, eu penso que nós temos, de facto, de esperar, de ansiar uma justiça mais célere, o que implica, primeiramente, melhorar o sistema de gestão judicial. Nós temos de apostar fortemente na informatização dos serviços. Nós temos também de poder reduzir o número de pendências nos tribunais pela via da criação de tribunais especiais que possam acelerar a resolução dos ditos pequenos crimes, pequenos processos, para que não haja um acumular que retarde em bloco todos os processos. Eu penso que a contínua formação e capacitação terá um papel determinante também na melhoria da prestação da nossa justiça, mas eu penso que é preciso também apostar em formas alternativas à resolução de conflitos, a mediação, a conciliação, a arbitragem. Há situações em que nós teremos de avançar com reformas, nomeadamente no que tange aos prazos. Eu penso que é possível e é preciso revisitarmos alguns diplomas para podermos também encurtar prazos para provocar, consequentemente, uma maior celeridade nas decisões. Quando a justiça não é revisada em tempo, ela muitas vezes não é útil. Não sendo útil, afeta a vida social, a vida económica, mas sobretudo gera o sentimento de impunidade, que importa prevenir e combater. Por outro lado, eu penso que também os cidadãos precisam e anseiam de mais segurança. E não vejo que consigamos combater a criminalidade e a complexificação da criminalidade só pela via repressiva, como pretende fazer o atual governo, ou fez esse atual governo. Eu penso que para além da repressão é preciso, primeiramente, atuar na prevenção. O país precisa de políticas sociais que garantam mais igualdade social, que garantam mais oportunidades às pessoas. Um cidadão se revolta não é por causa da pobreza, ele se revolta quando sente que há desigualdade. Para combater a desigualdade, nós temos de ter políticas sociais, nós temos de ter uma agenda económica estratégica para promover o crescimento da economia de forma inclusiva, garantir a geração de empregos dignos, porque é por esta via que estaremos a gerar oportunidades, a gerar rendimentos e gerar, ao fim e ao cabo, estabilidade social. Portanto, dito isto, também na segurança, é preciso que a segurança funcione melhor. Nós pretendemos avançar com uma reforma que tem a ver com a criação da Guarda Nacional Republicana, mas pretendemos também melhorar o modelo de organização policial em Cabo Verde. Entendemos ainda que é preciso trabalhar com base na territorialização das respostas em função do mapeamento demográfico e do mapeamento da criminalidade. Mas a resposta para a segurança não pode ser nunca vista só do ponto de vista repressivo. A repressão cumpre o seu papel, mas não pode ser resposta única, tem de ser resposta suficiente. E tem de haver outras respostas, nomeadamente a nível das políticas sociais, para que as pessoas também tenham oportunidades e se possa induzir essa redução da criminalidade. Muito obrigada. Falando da situação da mulher cabo-verdiana,
há uma frase da Graça Machel em que ela diz o seguinte: nenhum país trata as mulheres como seres completos. Em Cabo Verde, sente que as mulheres são tratadas como seres completos? Eu penso que Cabo Verde deu grandes passos, já fez grandes avanços no que tange à equidade e à paridade do género. Na governação do PAICV, nós chegamos a ter o segundo governo paritário do mundo. Tivemos mais ministras do que ministros no governo e em pastas essenciais como a justiça, a administração interna, as finanças, a educação, a agricultura, emprego, mas eu não estaria a ser sincera se eu dissesse que é uma luta que já foi vencida. Não, eu penso que é um caminho longo ainda a ser feito, não obstante as conquistas que devem ser realçadas. Nós fomos o único partido a apresentar um projeto de lei sobre a paridade, cumprindo um compromisso que fizemos em 2016, não obstante não termos vencido as eleições, quisemos honrar a nossa palavra e apresentamos, fomos o único partido a apresentar um projeto de lei sobre a paridade. Já temos uma lei da paridade no país, mas a minha ambição, o meu sonho é que Cabo Verde chegue a um ponto em que a paridade não tenha de ser decretada na lei, em que a paridade funcione normalmente. Muito mais do que a lei, a paridade tem de ser trabalhada numa perspectiva de mudança de mentalidades. E aqui a família tem um papel fundamental na forma como educa as suas crianças, para nos vermos a todos como iguais, ou seja, a menina e o rapaz. A capacidade de um cidadão, de uma cidadã, não pode ser avaliada em função do seu género. Deve ter em conta outras valências. A capacidade de trabalho, a competência, os conhecimentos, a entrega, o empenho, a honestidade, a responsabilidade. Mas este é o meu sonho, é que nós possamos chegar a um ponto em que a paridade não tenha que ser regulada por lei ou garantida por lei, seja assumida naturalmente pela sociedade, para dizer que temos conquistas, temos ganhos, é verdade, devemos todos celebrar esses ganhos, mas continuarmos a trabalhar considerando os desafios que ainda temos, que são muitos. Mas eu diria que o maior desafio é, de facto, acelerarmos a mudança de mentalidade para chegarmos a essa igualdade que não tem que ser estabelecida por lei, que não tem que ser garantida por lei. E como é que vê a ascensão das mulheres na política e em que medida é que uma maior participação das mulheres poderá beneficiar o nosso continente africano, por exemplo? Eu penso que nós temos tido exemplos em todo o mundo da capacidade das mulheres de gerirem. Nós temos exemplos de vários chefes do governo que são mulheres, presidentes que são mulheres. Efetivamente, a avaliação das suas governações tem sido muito positiva. Até na pandemia, os países que têm a liderança do governo nas mulheres acabaram por poder dar respostas muito mais certeiras, de acordo com a avaliação que tem sido feita um pouco por todo o mundo, nessa questão da pandemia. Eu penso que a África é um grande continente. O nosso continente é um continente rico em todas as dimensões, em história, em percurso, em cultura, em recursos naturais. Portanto, a nossa ambição tem de ser sempre proporcional à grandeza do nosso continente. E nessa ambição eu incluo a igualdade. Nós lutamos tanto pela igualdade, pela libertação. Os movimentos de independência, para a independência nacional, foram tão importantes e hoje nos permitiram pensar com as nossas próprias cabeças, como disse Amílcar Cabral, e sermos donos do nosso próprio destino. Portanto, assumamos a igualdade na sua plenitude. Também a igualdade de género deve fazer parte da nossa agenda e deve nos permitir ter a ambição de podermos também, nesse ponto, sermos vitoriosos. Eu acredito que seja possível, mas acredito que é preciso a mobilização de todos. E aqui eu quero dizer de forma clara, esta não deve ser uma luta de mulheres contra homens ou homens contra mulheres. É uma luta pela igualdade, em complementaridade, não em competição. Eu quero é complementaridade. Eu tenho grandes homens que estão comigo neste projeto de um Cabo Verde para todos. Eu tenho grandes exemplos com quem eu tenho convivido. Portanto, não me vejo na competição com esses homens, eu me vejo na complementaridade.
Eu quero que as mulheres e os homens cabo-verdianos levem este país para a frente, construam um Cabo Verde para todos, com todos, mulheres e homens. Muito bem. Recentemente foi assinado o Pacto de Mobilidade na CPLP, que Cabo Verde também faz parte da CPLP, claro, e dos PALOP. Que impactos é que esse acordo poderá ter na dinamização da própria comunidade lusófona? Eu penso, antes de mais, que nós temos de ser um pouco mais ambiciosos e um pouco mais rápidos, céleres, na tomada de medidas na CPLP. E aqui eu não posso deixar de dizer que, efetivamente, a presidência de Cabo Verde na CPLP, também a minha expectativa era que nós pudéssemos ir mais rápido, mais longe. Ou seja, ainda que não haja um acordo pleno como todos nós pretendemos, era possível garantir-se, durante esses longos, quase 5 anos deste mandato, deste atual governo, pelo menos a mobilidade de alguns setores específicos, a mobilidade de empresários, de académicos, para que pudessem, de facto, ter essa possibilidade. Infelizmente, não foi possível. Houve situações de muitas dificuldades, até para jovens estudantes poderem ter o seu visto de estudo. O que eu espero, que a minha expectativa, é que, mais do que discurso, nós tenhamos ação e nós tenhamos resultados. Eu quero implementação, eu penso que esse é o anseio dos cidadãos da CPLP, que a mobilidade seja efetiva, e que ocorra o mais rapidamente possível. E diga uma coisa, nós, antes de haver a CPLP, havia os PALOP, e parece que os PALOP foram relegados para segundo plano. Acha que é tempo de termos uma instituição só nossa, sem que entre o Brasil, Portugal ou Timor? Acha que está na altura de nós voltarmos a pegar nos PALOP? Eu não encaro nada numa perspectiva de exclusão. Eu encaro uma perspectiva de complementaridade. O facto de existir a CPLP não inviabiliza, não invalida que exista os PALOP. Cada um tem a sua missão. E não encaro os PALOP como uma perspectiva de exclusão de outros. Encaro os PALOP como uma perspectiva de melhor podermos coordenar as nossas ações, definir os nossos objetivos e aqui centrados no continente africano com uma alavanca para o nosso desenvolvimento. Portanto, no meu ponto de vista, faz todo sentido uma redinamização dos PALOP, porque nós temos objetivos comuns, temos desafios comuns e há lutas que temos de tratar comumente para os objetivos que sejam coletivos no continente e para os países que falem língua oficial portuguesa. Voltando novamente à CPLP, há muitas vozes que dizem que a CPLP é uma instituição obsoleta, que tem andado muito calada, principalmente nas questões relacionadas com a Guiné-Bissau e recentemente com Moçambique. O que é que pensa desse silêncio da CPLP? Independentemente disso, eu penso que os direitos humanos, onde quer que se esteja, devem ser respeitados. Eu penso também que nós respeitamos muito o Estado de Direito democrático. Para nós, as regras constitucionais, a Constituição é a lei-mãe do país, portanto deve ser respeitada em toto e deve ser respeitada por todos. Naturalmente que nós não ingerimos a política interna, as decisões internas dos outros Estados, mas como cabo-verdiana, eu reconheço, assumo e defendo os valores que o meu país defende e que estão consagrados na Constituição da República de Cabo Verde, a nossa lei-mãe. Por isso mesmo, em qualquer Estado, em qualquer circunstância, defenderei sempre o primário do Estado de Direito Democrático, o respeito pelos direitos humanos e o respeito pela Constituição, onde estão consagrados os direitos e as garantias fundamentais, bem como as liberdades fundamentais. Doutora Janira, nós não podemos ter essa conversa sem falarmos também dos cabo-verdianos que vivem em São Tomé e Príncipe, não é? Existem muitos cabo-verdianos que vivem em São Tomé e Príncipe, alguns em situações deploráveis. No seu governo, caso venha a vencer as eleições, que ações serão realizadas em prol das segundas e terceiras gerações de cabo-verdianos que vivem em São Tomé para que os laços com Cabo Verde não se percam?
Desde logo nós encaramos a diáspora como uma dimensão fundamental da nossa nação global. Nós sempre dissemos e assumimos que Cabo Verde é uma nação global. E, de facto, Cabo Verde deve ser dos poucos países do mundo que tem mais cabo-verdianos fora de Cabo Verde, a residir fora de Cabo Verde, do que no próprio território nacional. Isso pressupõe que os nossos imigrantes e as segundas gerações sejam integrados em todas as políticas de medida levadas a cabo pela governação. Nós entendemos que a diáspora tem um papel determinante e a diáspora africana para nós é fundamental. Na nossa governação anterior, nós tínhamos uma visão muito clara de integração e de reforço da ligação dos são tomenses cabo-verdianos são tomenses, na perspectiva de reforçar essa ligação, não só na geração mais antiga, mas também na geração mais jovem. Para a geração mais antiga, quisemos mesmo para aqueles que há muitos anos não vinham a Cabo Verde, promover essa ligação com os familiares que estivessem cá. E por isso é que promovemos o programa Mata Saudade, para garantir essa ligação. Investimos muito também na cooperação para permitir a formação dos jovens da segunda geração em São Tomé, aqui em Cabo Verde. Fizemos a nível do ensino superior, a nível da formação profissional, em áreas estratégicas como o turismo e a hotelaria, mas também nas energias renováveis e manutenção do chão. Na altura, eu era ministra do Trabalho, do Emprego e da Juventude, tive o prazer de visitar várias vezes São Tomé e tive o prazer de poder celebrar acordos de cooperação com o meu homólogo na altura, exatamente para viabilizar essa cooperação, a vinda de jovens de lá para estudarem cá com condições, com bolsas de estudo e com acesso a essas vagas. Mas há um conjunto de medidas que devem ser tomadas para promover essa ligação, que passa pela questão da educação e da formação, mas passa também por políticas sociais, a habitação, sempre respeitando a soberania do Estado de São Tomé e Príncipe e sempre garantindo aqui uma parceria que complemente no sentido de poder apoiar os dois países. Portanto, isso em resumo para dizer que para nós a ligação também é garantida com ligações aéreas. Infelizmente, neste momento, estamos muito distantes, porque o atual governo não entendeu que a definição da política de transportes é responsabilidade do governo da República, não só para garantir a coesão territorial, mas para permitir essa ligação dos imigrantes e dos cabo-verdianos que estejam fora de Cabo Verde, a ligação com a terra-mãe. Portanto, para nós, essa dimensão da ligação, para nós, essa dimensão de cooperação e solidariedade é fundamental para podermos reforçar os laços, manter aquilo que nos une, mas, sobretudo, potenciar a participação de todos no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Doutora Janira, já estamos na reta final da nossa entrevista. Por que os cabo-verdianos devem escolher Janira Ofer Almada para chefiar o próximo governo? Porque nós estamos a propor um Cabo Verde para todos, com todos. Nós estamos a propor construir aqui um Cabo Verde inclusivo, próspero, que garanta mais oportunidades para todos. Um Cabo Verde que prioriza setores fundamentais como a saúde e a educação. Um Cabo Verde que tenha em conta as nossas potencialidades no turismo, mas também que diversifique a economia, apostando numa nova agricultura, num cluster de mar e de pescas, na economia do conhecimento e nas economias criativas. Um Cabo Verde que assuma-se enquanto país, que se assume enquanto país como uma nação ambiciosa, mas realista, como uma nação que quer ser um exemplo, não só em África, mas também no mundo, porque acredita nas pessoas, investe nas pessoas e assume as pessoas como protagonistas do desenvolvimento. É este Cabo Verde que estamos a propor aos cabo-verdianos. Mas no fundo o que nós estamos a propor aos cabo-verdianos é que construamos juntos, de mãos dadas, com todos, aqui na nossa terra, a terra com que todos nós sonhamos, que do nosso ponto de vista é um Cabo Verde para todos. E o que é que gostaria de dizer a uma menina que está na Ilha do Sal, na Ilha de Santiago, e que quer fazer da política a sua vida? O que é que gostaria de dizer a essas meninas
que sonham muito alto? Que mensagem é que quer deixar? Eu falo das meninas porque o mundo é muito desigual para meninas e mulheres, né? Então, que mensagem quer deixar às meninas de Cabo Verde, e não só nesse caso? Primeiro, que nunca aceitem que ninguém lhes diga que não podem ser aquilo que sonhar, ou que sonhar. Segundo, que acreditem. Ninguém nos pode dizer que nós não podemos ser aquilo que não sonhamos. Implica trabalho, implica entrega, implica empenho, implica honestidade, responsabilidade. Mas há uma frase que a minha avó me dizia, que me acompanha até hoje. Quem é que cansa, que te alcança. Isto quer dizer, temos de nos cansar para alcançarmos. Mas o resultado do trabalho é sempre sucesso. Devemos acreditar que para termos sucesso temos de trabalhar. Eu diria a essas meninas, uma palavra. Podem, conseguem, acreditem. É possível. É possível. Doutora Janira, muito obrigada por nos ter concedido essa entrevista, mesmo sabendo da sua apertada agenda. Esperemos que corra tudo bem no dia 18 de abril e quem sabe não voltaremos a tê-la cá no Perguntas Incômodas já como chefe do governo. Muito boa sorte para o dia 18 e muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, foi muito interessante falar consigo. Espero sim que este programa continue e terei sempre muito gosto em estar convosco, responder às perguntas e partilhar um pouco da nossa visão sobre Cabo Verde. Porque falar sobre Cabo Verde é falar com o coração, é falar verdade, é motivar-nos. Obrigada. Exatamente. Obrigada a nós também. E como já dizia a saudosa Cesária Évora, quem mostrar-me esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Muito boa sorte e muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. A todos vocês que estiveram a acompanhar-nos, essa foi mais uma edição do Perguntas Incômodas. Tivemos aqui a conversa com a doutora Janira Ofer Almada, que é candidata a chefe de governo nas próximas eleições do dia 18 de abril em Cabo Verde. Muito obrigada por terem nos acompanhado e temos encontro marcado para a próxima semana. Um beijinho e cuidem-se. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSTP na comunidade. Hoje, agradecemos pelo teu apoio. Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP. Queríamos também agradecer a tua subscrição nos nossos canais, os teus comentários, os teus likes e as tuas partilhas. A tua ajuda é importante para nós continuarmos a trabalhar com dedicação e com a missão de servir sempre melhor à comunidade. Olá, sou Ilse Cunha. Criei uma marca de roupa, todas elas feitas e confeccionadas por mim, seja ela encapulada e não só, com o nome Meso Chique. Estou no Instagram e no Facebook, onde exponho todo o meu trabalho. E também onde poderão entrar em contato comigo para adquirirem as peças, seja elas já confeccionadas ou por encomenda, ao estilo e ao gosto do cliente e também com o tecido do cliente. Não hesitem em contactar, que estarei sempre disponível para vos atender. Olá a todos, o meu nome é Sónia Fonseca, eu sou a criadora da Fabulous e venho aqui apresentar um pouco do meu trabalho. Eu espero que gostem. Temos como objetivo dar mais cor e vida ao estilo de cada cliente, de acordo com a sua individualidade e personalidade. Escolha a sua cor e escolha o seu próprio formato. Faça a sua escolha e deixe o resto conosco.